Olá, empreendedor, empreendedora. Continuando o nosso estudo e a nossa instrução sobre foco, hoje eu quero te falar que você precisa sair da mediocridade. Lembrando que mediocridade é o estado mediano, estar entre os médios. Você precisa galgar uma posição superior. Uma das características para que você possa galgar essa posição superior e começar a destacar é justamente ser uma pessoa de foco, uma pessoa de concentração. Eu sou o Paul Lopes, o empresário raiz. Nós usualmente costumamos trazer para vocês também ponderações de outras pessoas sobre o mesmo tema. Nos vídeos anteriores eu falei aquilo que vivi, aquilo que experimentei ao longo da minha carreira empresarial, no que diz respeito ao foco. No vídeo de hoje eu vou falar posições de outras pessoas. Eu quero começar aqui falando do Sêneca, um filósofo que viveu nos tempos de Jesus. Ele era instrutor do imperador Nero e ele tem uma frase que tem tudo a ver com esse assunto foco, que diz assim: não é que tenhamos pouco tempo, mas desperdiçamos muito. Ou seja, todo mundo tá ali, né? Puxa, eu tô sem tempo, eu tenho pouco tempo. Mas, na realidade, nós não temos pouco tempo. Agora, o que nós realmente fazemos é desperdiçamos muito tempo. E esse desperdício de tempo é em fazer coisas que não convém fazer. Porque se o nosso tempo for maximizado, potencializado, a capacidade que nós temos de produzir alguma coisa é enorme. Há quem diz que nós usamos muito pouco da nossa capacidade. Nós usamos o nosso cérebro muito pouco daquilo que ele é capaz de ser usado. Por quê? Porque nós, invariavelmente, desperdiçamos muito tempo. Isso Sêneca viu há 2000 anos atrás. Sabe o que eu te encorajo a fazer? Faz uma retrospectiva de uma semana e olha para você mesmo o que você fez durante uma semana na sua vida e tenta identificar quanto tempo você desperdiçou naquela semana que você poderia ter potencializado ele e produzido muito mais resultado. Você vai ficar surpreso. Olha lá se você não for observar que você gastou mais tempo perdido do que tempo aproveitado. Outro filósofo que foi mal entendido pelo mundo, ele é de uma inteligência excomunal e que eu sempre trago aqui nos meus vídeos, é Friedrich Nietzsche. Ele é reconhecido como um filósofo de extrema esquerda, mas na realidade ele era filho de pastor luterano e eu acredito que ele foi muito mais mal entendido do que realmente aquilo que hoje a mídia e a sociedade fala sobre ele. Ele coloca no seu livro Crepúsculo dos Ídolos o seguinte: aquele que tem um porquê suporta quase qualquer como. Presta atenção, olha o que o Nietzsche falou há 200 anos atrás. Aquele que tem um porquê suporta quase qualquer como. Ou seja, Nietzsche está querendo dizer o seguinte: vai ter momentos muito difíceis, mas qual é o porquê de você estar fazendo isso? Ainda que o como seja muito difícil passar aquele momento na sua empresa, na sua vida, mas se você tem um porquê, você vai avante. Por isso que vida empresarial tem muito a ver com missão. Não é só com acúmulo de riqueza, não é só com prosperidade, não é só com fama, mas tem muito a ver com o sentimento de você estar realizando a sua missão na sua passagem nessa terra. Por quê? Porque na medida em que você entende que aquela empresa que você tem é, na verdade, um talento que Deus te deu. Na medida que você enxerga que aquilo é a forma que você vai cumprir com a sua missão, todos os comos, diante de todos os sofrimentos que você vai passar, você vai enfrentar. Por quê? Porque você tem um porquê que dá total significado para aquilo que você está fazendo. É isso que Friedrich Nietzsche quis dizer. Outra ponderação muito bacana, que ainda falando de foco, é quando Neemias, para quem não sabe, Neemias ele reconstruiu os muros de Jerusalém num tempo em que Jerusalém estava devastada. Ele deixou o palácio, ele deixou a sua vida de status, a sua vida de conforto, a sua vida de
graduação social entre os persas e foi para uma cidade totalmente destruída, com o propósito de reconstruir os muros daquela cidade. Lembrando que quando nós falamos aqui de uma história de 2.500 anos atrás, e a história de Neemias aconteceu há 2.500 anos atrás, nós estamos falando que as cidades, era de muita importância que as cidades tivessem muros como fortaleza. E Jerusalém não tinha, havia sido destruídas pelos babilônios. Neemias teve esse propósito de reconstruir esses muros. E no capítulo 6 do seu livro, versículo 3, tem um versículo que fala, o versículo fala o seguinte, ele relatando: estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer. Ou seja, pessoas chamaram ele para descer, ter uma conversa com ele, mas ele falou: cara, eu não posso. Agora eu estou focado numa atividade que é a reconstrução do Muro de Jerusalém. E eu só saio daqui o dia que isso estiver concluído. Se você entendeu essa postura de Neemias e trazer essa postura dele para dentro da tua fábrica, do teu comércio, da tua empresa, da tua prestadora de serviço e falar: não, agora eu não posso. Porque muitas portas vão abrir para você, muitas reuniões importantes vão ser convocadas, trazendo você para aquela reunião. Muitas pessoas importantes vão abrir portas para você e chamar você. Mas a sua reação, ela precisa ser como a de Neemias. Agora eu não posso. Eu estou focado na construção dos muros. Eu estou focado na construção da minha empresa. Nesse momento eu não posso ser desfocado por convite que você me faz. Se você entendeu isso, claro que você vai ver o resultado que vai produzir na sua empresa, porque você vai começar a ter muito mais fogo concentrado. Não tem como uma empresa não progredir com tamanha concentração do empresário. É isso que você tem que enxergar. Cuidado com as distrações. Um outro cara que nós não podemos deixar de citar, e aqui para mim é o empreendedor ícone da atualidade, eu já citei ele em outros vídeos, porque eu sou fãzaço dele, é o Warren Buffett. O Warren Buffett tem uma frase tremenda para tudo isso que nós estamos falando sobre foco. Ele diz assim: a diferença entre pessoas bem-sucedidas e pessoas muito bem-sucedidas é que pessoas muito bem-sucedidas dizem não para quase tudo. Olha que doidura. Ele está colocando aqui que a diferença entre o sucesso e o não sucesso é aquele que diz não, não é algumas vezes, é para quase tudo. Por quê? Porque invariavelmente, gente, vai vir um monte de proposta para você. Vai abrir inúmeras portas para você. Você vai ter contato com inúmeras oportunidades. Mas se você é o cara que fala sim para quase tudo, nada vai dar certo. Mas se você é o cara que fala não para quase tudo, o pouco que ficou na sua mão vai produzir um resultado enorme, muito além do que você um dia imaginou. Então, baseado nisso, é importante que você entenda assim, quando você começa a dizer sim para muita coisa, você vai ter que mudar constantemente, porque cada sim que você diz vai te exigir que uma aplicação sua naquilo, um tempo seu naquilo, uma energia sua naquilo. E quando você começa a dissipar muita energia, na realidade você nunca vai ficar maduro em nada, você nunca vai ficar bom em nada, você nunca vai ficar profissional em nada. Essa é a pura realidade. É isso que o Warren Buffett enxergou. Quem não aprofunda, quem não coloca, sabe quando você coloca o óculos, não bastasse o óculos, você coloca a lupa, não bastasse a lupa, você pega o microscópio. Na medida que você vai fazendo isso, você vai enxergando coisas que você não tinha conseguido enxergar. Porque com seus olhos míope você enxergava, mas não via detalhes. Com o óculos você já passa a ver detalhes. Com a lupa você vê mais detalhe ainda. E com o microscópio você vê 1 milhão de detalhes. É isso que a sua empresa está precisando. A sua empresa está gritando para que você seja alguém que foque, põe o óculos, põe a lupa, pegue o microscópio, enxerga tudo que precisa dentro da sua empresa. Se você fizer isso, a sua empresa vai agradecer, os seus funcionários vão agradecer, você vai prosperar. Mas é importante essa visão de foco. Foco não é limitação, de maneira alguma. Foco é concentração, foco é sabedoria, foco é isso vai dar certo. Eu vou me dedicar a isso, eu vou dizer não para um montão de coisa, eu vou ver 1 milhão de portas abertas, mas nesse momento eu vou dizer, eu não posso porque eu estou focado na minha empresa até ela produzir o resultado que eu espero.
Gente, aqui eu encerro todas as minhas ponderações sobre foco. Eu concluo esse vídeo com 3 vídeos falando sobre foco. Tamanha a importância, raramente eu faço isso. Normalmente eu faço 2 vídeos de um tema, mas dessa vez eu fiz 3 vídeos porque, para mim, foco é a maior crise oculta que a maioria das empresas estão passando. Então, assim, eu estou torcendo demais para que você tenha uma mudança de mente, que sofra um processo de metanoia e passe a ser um homem de foco. Só não esquece de deixar o seu like, de inscrever no canal e até mesmo compartilhar com os seus amigos. Eu sou o Paul Lopes, do Empresário Raiz.